A paz do Senhor, igreja, amém? Ora aí por mim, para mim conseguir fazer isso, tá? Eu estou muito nervoso. E até comentei com o pastor esses dias, eu já preguei em algumas igrejas, algumas vezes, mas confesso que eu estou sentindo algo bem diferente das outras vezes. E eu tenho certeza que tem a ver com o ambiente, com esta igreja, não a igreja templo, mas a igreja nós juntos, tá? Que o Senhor, Ele me ajude nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela vem muito de encontro com o que muitas pessoas estão passando ultimamente, com o que o planeta inteiro está passando. Eu quero que você entenda que eu vou falar algumas coisas aqui durante essa noite e que você não se ofenda, que você não se sinta diminuído, a minha intenção aqui não é minimizar o seu sofrimento, mas é te trazer esclarecimento, o porquê desse sofrimento. Amém? Abram comigo lá em Números 14, 26 e 29. Números 14, 26. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau, que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida, que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Agora lá no 34. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isso que eu vou fazer com todo esse povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos no deserto. Eu, o Senhor, falei. Quando nós vemos essa palavra, Deus falando com o povo hebreu, dá até para imaginar, fala, cara, mas que Deus terrível, que Deus punidor, que Deus mau. Na verdade aqui, se você pegar ali toda a trajetória desse povo, ali deu o limite da paciência que Deus tinha com aquele povo. Se você for pegar ali, são incontáveis situações das quais aquele povo murmurou. Eles assim, murmuravam contra Deus. Eles fizeram coisas terríveis, mesmo depois de tudo que Deus tinha feito por eles. Culminou que quando eles chegaram na terra, eles começaram a colocar um monte de empecilho na terra. Ah não, porque rapaz, é uma terra e tem gigante lá e vamos todo mundo morrer. Aquela hora Deus falou, não, chega. E Deus dá uma sentença para aquele povo. E Deus fala, vocês vão ficar 40 anos nesse deserto. Enquanto não morrer essa geração dos 20 anos para cima, vocês todos vão morrer aqui. Os seus filhos vão entrar na terra, mas vocês não vão entrar. E o nome da pregação que eu trago hoje é deserto. Para você pode ser uma escola ou pode ser uma sepultura, um cemitério. A luta que você enfrenta, ela pode gerar esse ambiente e te levar para um desfecho de morte ou um desfecho de aprendizagem. Quero te dar alguns exemplos de murmuração desse povo que Deus condenou eles a morrerem durante esses 40 anos do deserto. Não precisa se abrir comigo, eu quero ser rápido. Lá em Números 14, 29, fala assim: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que murmuraram contra mim. Êxodo 16, 2.
no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Êxodo 16:3. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para morrer de fome toda essa multidão. Meu irmão, você quer deixar de andar em círculos, como aquele povo ficou perambulando pelo deserto, até morrer, todas as pessoas acima de 20 anos? Para de murmurar. Cara, para de reclamar. São muitas as histórias que nós podemos tirar daquele povo que passou todo esse tempo no deserto. Mas eu quero me ater a apenas uma, a murmuração. A murmuração, ela transforma a sua vida, o ambiente ao qual você está inserido, em um local de morte. Na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua igreja. Sabe aquela pessoa que você conversa e você tem até medo de perguntar como que ela está? Fala, rapaz, se eu perguntar como que está, essa pessoa vai me intoxicar com tudo que ela vai falar. Porque tem pessoas que são extremamente tóxicas. Ela não consegue olhar para o que ela tem de bom em volta dela. Ela não consegue entender que certas situações são do dia a dia, gente. Jesus nos disse, ora, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O problema é que as pessoas, quando vêm para Jesus, elas acham que vai ser um mar de rosas. Que não, agora, rapaz, agora minha vida engrenou. Agora eu estou com Jesus, agora acabou esse negócio de sofrimento, acabou esse negócio de tristeza, acabou esse negócio de dívida. E, infelizmente não é assim. Ou felizmente, vocês vão entender o porquê mais para frente. Pare de murmurar. Cada momento que deixamos de murmurar, apontamos a Deus que estamos crescendo em discernimento. A palavra murmurar vem do latim murmur, que significa ruído do mar. Murmurar significa fofocar, falar em tom difamatório ou se queixar. A murmuração tem o poder maligno de destruição. Pode afastar você e outras pessoas da vontade do Pai. Use a sua boca para louvar a Deus nas dificuldades. Isso trará o favor de Deus para a sua vida. Ele vê todas as coisas e sonda o nosso coração. O antônimo de reclamar, o contrário disso. Elogiar, enaltecer, encomiar, exaltar, louvar, valorizar, gabar. Abster-se, dispensar, excusar, prescindir, renunciar. Acatar, aceitar, aplaudir, apoiar e aprovar. Tudo que o ser humano gosta de fazer. Só que não, né, irmão? Nós não gostamos de acatar. O fato é esse, cara, nós não gostamos. E se você está pensando, eu não sou assim, olhe bem para dentro de você e você vai ver que você não gosta de acatar ordens. Aceitar. Irmão, tem coisas que é muito difícil de se aceitar na vida. Uma perca, uma doença, um problema financeiro. Aplaudir. E está aqui uma coisa muito séria no meio da igreja, aplaudir. Porque às vezes a gente acha que amigo de verdade é aquele que está conosco na tristeza, na hora da dificuldade. Irmão, mas amigo de verdade é aquele que te aplaude quando você está bem. É aquele que se sente feliz que você, cara, olha, rapaz, esse cara aqui ele estava enrolado, ele estava com a família toda destruída, ele estava arrebentado. Olha como Deus melhorou a vida dele, olha como Deus transformou a vida dele. Nossa, que legal, cara, glória a Deus. Apoiar.
Nós não gostamos de apoiar as pessoas, aprovar. Nós sempre temos um olhar crítico, sabe? Nós sempre temos um cisquinho de crítica. É difícil para nós liberarmos uma aprovação. Tudo isso vem de uma pessoa murmuradora. Você pode prestar atenção. Toda pessoa que reclama, ela é em si um crítico. Sempre tem uma crítica para fazer, sempre tem um defeito para falar, sempre tem uma notícia ruim para te dar. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: Deus odeia a murmuração. Ele odeia de um jeito a ponto de condenar toda uma geração, a geração que Ele mesmo tirou lá do deserto, por conta do povo ser murmurador. Aí eu vejo pessoas assim: Deus me dá um trabalho, Pai me dá um trabalho. Aí Deus dá o trabalho para o cara só sabe reclamar do trabalho, só reclama do patrão, reclama do salário, reclama disso, reclama daquilo. Ô meu amigo, pede as contas então, cara. Pede as contas e saia desse trabalho. Não fica murmurando não, porque quando você ficar murmurando, isso vai atrair um ambiente de morte para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Eu entendo que tem alguns chefes que é só o Senhor, irmão. Tem alguns ambientes de trabalho que é só o Senhor para te dar força. Mas entenda, foi Deus que te deu. Até o Senhor te projetar de uma plataforma a outra, de um emprego a outro, dê graças a Deus porque você tem aquele. Porque tem um monte de gente aí desempregado procurando emprego, e não são poucas as pessoas. Muita gente está desempregada. Como eu falei outro dia, você já imaginou um pai de família passar das 9 da manhã às 4, 5 horas da tarde, ficar numa fila para pegar um pacote de bolacha e um pacote de macarrão? Ô irmão, ninguém fica na fila mais de 10 horas para pegar um pacote de bolacha e um pacote de macarrão se a coisa não estiver muito feia, irmão. Uma vez eu conheci uma missionária africana, ela me constrangeu com o que ela disse. Ela estava na minha casa almoçando, jantando, não me lembro, e ela me disse que um banho nosso de 10 minutos é o suficiente para cuidar da aldeia que ela estava durante uma semana, irmão. Um banho nosso de 10 minutos sustenta uma aldeia inteira na África durante uma semana. Nós não temos o direito de sermos pessoas murmuradoras. Você entende isso? Você entende que por mais dificuldades que você esteja enfrentando, você não tem o direito de reclamar, cara. Você não tem o direito. Ah, Fabiano, mas você fala isso porque você não entende as minhas dores. Você fala isso porque você não sabe a intensidade das batalhas da qual eu enfrento. O deserto, ele se torna morte na sua vida. Uma das principais coisas que você faz para isso é ser uma pessoa murmuradora. Fim. Eu não quero me ater muito a esse fato. Eu quero levar você a uma reflexão de como você transforma esse deserto em uma escola, em algo que vai te preparar para algo maior e melhor. E quando eu digo algo maior e melhor, eu não estou falando de sucesso segundo os homens, como o pastor ministrou aqui domingo passado. Eu não estou falando desse tipo de sucesso, desse tipo de conforto. Lembre-se que Jesus, quando saiu do deserto, ele foi em direção à cruz, à sua missão.
Quando o deserto é escola em nossas vidas, ele gera em nós transformação. Irmãos, e é aqui que o bicho pega. É aqui que a igreja comete os seus maiores delitos. A sua maior dificuldade nos dias atuais é gerar no coração humano transformação. O ser humano ele está tão safo, ele está tão liso, lá em Mateus 4:1 fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vemos na palavra que Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito, mas ele nos deu o exemplo de que deserto não é um lugar de permanência, é lugar de passagem. Não podemos nos prostrar no deserto, temos que passar por ele. Irmão, se você se prostrar em meio a essa luta que você está enfrentando, você não vai conseguir se levantar mais. Você tem que passar pelo deserto. O problema é que eu vejo pessoas há 10, 20, 30 anos no mesmo deserto, irmão. Na mesma dificuldade. No mesmo diálogo, nas mesmas desculpas, sempre culpando os outros. Nunca o problema é com ele. Ah, mas eu estou assim porque você viu, é porque a minha mulher é isso. Ah, não, porque minha mãe é aquilo. Não, porque perdoar eu não perdoo. Não perdoo. Pessoas que há 20, 30 anos carregam dentro de si marcas, feridas, desertos, verdadeiros desertos dentro de si, e não se posiciona, fala: não, peraí, cara, eu vou sair desse deserto, eu vou sair daqui, Deus não me quer morando aqui, Deus me permitiu que eu passasse por aqui, que era o plano de Deus em relação ao povo. Deus, ele tinha que passar aquele povo pelo deserto, irmão. No deserto, a primeira coisa que você ouve Deus falar é: enfim, sós. E é muito difícil quando Deus precisa permitir que você passe por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de deserto, para que você tenha tempo com Ele. E é incrível como nessas situações nós conseguimos arrumar tempo, e tempo de qualidade com Ele. O cara fala: rapaz, eu vou ter que abrir um espaço na minha agenda para Deus, porque ninguém mais resolveu esse BO aqui. Meu patrão não resolveu, meu pastor não resolveu, minha mãe não resolveu, minha mulher não resolveu, e agora eu vou ter que correr para Ele, quando na verdade nós tínhamos que fazer o contrário, arrumar tempo de qualidade para Ele lá no começo, irmão, do deserto, lá no começo da luta. Porque deserto, ninguém gosta de estar lá, a não ser que você seja, de bug, andando lá pelas dunas e tal, mas você tem que atravessar um deserto, irmão, sozinho. A diferença é que quando Deus está nesse deserto com você, você tem esperança de sair dele. Você fala: não, eu vou sair, cara, mais hora menos horas eu vou sair daqui. Mas a grande pergunta é: por que temos que passar por esse deserto? Por quê? Irmãos, eu nunca experimentei a dor de perder alguém que eu amo, alguém da minha família, mas eu sei que eu estou sujeito a passar por eu acho que é o maior deserto, de longe, é o maior deserto que um ser humano pode enfrentar na vida.
E às vezes você se pergunta: Deus, mas por que, Pai? Por que eu tenho que passar por aqui? Não poderia ser de um outro jeito? Irmãos, o Senhor não poupou nem o seu unigênito, nem Jesus Cristo Ele poupou. Agora você imagina eu e você, comedores de feijão, pecadores, ruim. E esse mesmo Jesus, poucos instantes antes de ir para a cruz, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, se tivesse jeito, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se tiver um outro jeito, que eu não tenha que passar por esse deserto, mas não faz a minha vontade, não, faça a sua vontade, Pai. E tem desertos na minha vida e na sua vida, que você tem que simplesmente dizer isso para Deus: Deus, a minha vontade era de sair correndo. A minha vontade era de dar um murro na boca do meu marido e quebrar todos os dentes dele. Mas faça a sua vontade, Pai. Deus, a minha vontade era de pegar meu patrão pelo pescoço e apertar. Deus, mas não faz a minha vontade, faça a sua vontade, me dê força para atravessar esse deserto. Deserto é lugar de confronto. O diabo confrontou Jesus em várias áreas, na área física, emocional, espiritual. O deserto é isso, um lugar de confronto consigo mesmo. Somos confrontados com o nosso ego, nossos valores, nossos conceitos e sonhos. Jesus sabia quem ele era em Deus, o propósito dele nessa terra. Jesus não foi autossuficiente. O próprio Filho de Deus teve que ir até o deserto, irmão, para descobrir quem que ele era de verdade, na essência. O deserto mostrou isso para ele. Quem é você em Deus? Eu não sei uma outra forma da pessoa saber quem ela é em Deus, se não for no deserto. Eu ainda não conheci uma outra forma. Os maiores homens de Deus que eu conheço, os maiores homens de Deus que estão escritos nessa Bíblia, foram descobertos em meio ao deserto, em meio às situações mais terríveis, irmãos. O deserto vai te mostrar quem você é de verdade. O deserto, ele tem o poder de tirar de dentro de você quem você realmente é. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Você vai saber quem que é o seu esposo, a sua esposa, no deserto, irmão. É lá que vai se revelar, porque às vezes eu vejo assim as pessoas: casamos, né? Eu falo: rapaz, você vai descobrir ainda quem é essa pessoa. Você vai descobrir, vocês vão se descobrirem quando as batalhas vierem, quando as dificuldades vierem. No deserto, o nosso caráter, as nossas motivações são confrontadas. No deserto, o orgulho é confrontado, o nosso eu. Às vezes eu vejo o cara falando assim: não, porque eu sou, e eu faço, e eu aconteço, e tarará. Eu falei: meu amigo, você só fala isso depois de você passar pelo deserto. Depois de você enfrentar determinadas situações, determinadas batalhas na vida, depois você pode falar. Engraçado é que quem passa não fala. Engraçado é que quem passa pelo deserto de verdade não fala, irmão. Não bate no peito e fala: não, porque eu sou o cara. Não, o cara, ele baixa a bola, irmão. Ele baixa a bola porque Deus permite ele ser moído. Todo o ego dele fala: você é o bonzão, então vamos ver. Deserto é lugar de cura e libertação. Quando estamos no deserto, passamos por muitos conflitos interiores. Nos momentos de dores, nos expomos mais ao Senhor, rasgamos o nosso coração,
no deserto, Deus cura o nosso caráter, quando reconhecemos as nossas falhas e o que precisa ser mudado. Somos libertos de muitas atitudes, hábitos, e esse é um dos principais motivos para que Deus nos conduza ao deserto, para curar as nossas emoções, sentimentos. Jesus saiu do deserto muito mais forte. Essa luta que você tem enfrentado, e pode ser nas mais diversas áreas, irmãos. Tem pessoas hoje que atravessam dificuldades financeiras seríssimas. Tem pessoas que enfrentam hoje dificuldades na área da saúde, doenças. Uma prima minha está lutando contra o câncer. Vai começar a quimioterapia. Estejam orando por ela. Renata é o nome dela. Existem pessoas que estão passando por dificuldades no casamento. Existem pessoas que estão passando por dificuldade com os filhos, drogas, enfim, irmãos. São incontáveis as situações que enfrentamos. E graças a Deus, se você não está enfrentando nenhuma atualmente. Mas, irmãos, infelizmente ou felizmente, você vai enfrentar. Mas essa dificuldade, o Senhor permite que você passe para que você haja cura, libertação. Foi assim comigo, foi assim com muita gente que eu conheço, que eram cadeias, que eram dificuldades que só foram quebradas, que só foram rompidas no deserto, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Deus levou o povo de Israel para o deserto para serem libertos da escravidão, serem curados dos pensamentos de fracasso. Deus queria dar a eles uma nova visão, mas eles não quiseram ser mudados. Vez ou outra desejavam voltar ao Egito, à velha vida, não aceitavam o novo de Deus. O quanto mais rápido você aceitar e aprender o que Deus quer te ensinar em meio a essa luta, mais rápido você vai sair dela. Você já tem a resposta que você tem tanto perguntado. Deus, por que é que eu estou passando por isso de novo? Porque você ainda não aprendeu. Porque você ainda não foi aprovado. O deserto é lugar de preparação do novo de Deus em nossas vidas. É interessante que depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, a palavra diz que o próprio Espírito o levou ao deserto. E no deserto nós vemos um Jesus forte, convicto, não se deixou levar por aquilo que o diabo estava oferecendo. Para sermos usados por Deus no ministério, precisamos estar maduros, porque senão qualquer crítica, qualquer palavra, qualquer não que ouvimos vai nos tirar o foco. A maturidade, ela traz consigo, irmãos, a certeza do nosso chamado. Mas não há maturidade sem deserto. Não há maturidade sem a dificuldade. Infelizmente, nós somos assim. Bom seria se nós aprendêssemos só com coisas boas, e há lições tiradas de um tempo bom. Eu tenho aprendido muito com o tempo de refrigério que o Senhor está me proporcionando na minha vida. Só que as maiores lições que eu aprendi, irmão, mas foi debaixo de paulada. Eu lembro quando o pastor Juliano chegou lá na minha casa, quando eu me decidi por vir aqui para Zoe, eu estava atravessando um quadro seríssimo de depressão. Seríssimo mesmo, e eu estava relutando muito em procurar tratamento para isso, porque crescia ouvindo pessoas erradas, equivocadas,
dizerem que crente não precisa de remédio para se tratar, que psicólogo não é coisa de crente, que psiquiatra não é coisa de crente. E eu comecei a pensar, falei, mas poxa, peraí. Então, a pessoa que tem uma doença crônica, ela tem que morrer com aquela doença. Uma pessoa que tem diabetes não pode tomar remédio para diabetes. Ela tem que morrer com a diabetes. Ou orar para que Deus cure ela. Mas se Deus não curar, ela tem que morrer então, Porque se uma pessoa que tem uma doença psíquica, se uma pessoa que tem um problema neurológico, e a ciência já provou por A mais B, que existem medicamentos, que existem recursos para você sair dessa fase mais aguda, dessa doença terrível, por que você não vai fazer uso disso, meu irmão? Eu não sei nem te dizer, se eu não tivesse feito o tratamento, como que eu estaria hoje. Graças a Deus, que eu consegui romper com isso. Então, se você enfrenta essa doença maldita, essa doença terrível, é uma doença, não é falta de Deus, viu? Para de falar bobagem, não é falta de Deus, é uma doença, tem tratamento e tem cura. No deserto, muitas coisas que antes tinham tanta importância para nós, acabam perdendo valor. No deserto, aprendemos também que é melhor ser do que ter. Outros valores passam a ter prioridade. No deserto, entendemos que não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Tem determinados tipos de luta, determinados tipos de situações que eu e você atravessamos, irmãos, que quando você olha para aquilo, fala, olha para o que eu estava dando importância, cara. Olha o que eu estava colocando acima da minha família. Olha o que eu estava colocando acima do meu Deus. Olha o que eu estava valorizando. A luta, ela faz você parar e analisar a sua vida. O deserto nos leva a um crescimento espiritual, porque é o tempo que mais buscamos a Deus, porque entendemos que só Deus pode mudar a nossa sorte, que só Deus pode mudar a nossa história, e aí temos apenas uma escolha, ou buscar a Deus, ou buscar a Deus. Irmão, não espere chegar nessa situação. Às vezes nós buscamos recursos, tempo, socorro, em tudo que você possa imaginar. Nós buscamos socorro, primeiro, nas nossas próprias habilidades. É a primeira procura, nós procuramos dentro de nós mesmos. Não, porque eu vou tentar, e eu vou fazer, e eu vou conseguir, e eu vou contornar essa situação. A hora que você vê que você não está conseguindo sozinho, aí você liga para o pastor. Pastor do céu, rapaz, estou com um BO aqui, não estou conseguindo, tal. Aí quando nem você nem o pastor consegue resolver, você começa a pedir oração para não sei quem, para mais não sei quem. Aí você vai no teu patrão, você vai na tua mãe, você vai no seu pai, você vai no teu marido. Se nenhum deles resolver, aí você para, fala, agora eu vou ter que conversar com Deus. Deus, só o Senhor pode resolver isso. Mas Deus já estava lá no primeiro BO, irmão. No primeiro minuto em que aconteceu, Ele já estava lá disponível. E quanta coisa errada nós fazemos por não consultar o Senhor primeiro. É lícito você procurar o seu pastor, você procurar o seu líder, é assim que tem que ser. Mas procura Deus primeiro, querido. Vá na fonte, que é inesgotável. Já estou caminhando para o final, tá? O deserto vai nos conectar com o propósito de Deus em nossas vidas. Temos que aprender que o deserto é um lugar de passagem, não de sepultura. O deserto vai trazer e gerar algo dentro de nós que pode mudar a vida de muitas pessoas.
ONGs, institutos e, é claro, ministérios saíram de desertos. E não tem como eu não fazer menção, usando essa palavra, a esse exemplo. Nós só estamos aqui hoje porque tudo isso foi gerado de meio a um dos maiores desertos que o pastor Juliano enfrentou. Deus poderia fazer de outro jeito? Poderia, irmão. Mas ele perdeu o pai. E em meio a sem dúvidas o maior deserto da vida dele, ele ressignificou o que estava acontecendo. Ou ele se revoltava: poxa Deus, agora que eu tenho um emprego bom, agora que a minha família está estabilizada, agora que eu poderia ajudar mais o meu pai, agora que eu poderia fazer coisas que eu nunca fiz com ele, o Senhor leva o meu pai. E por causa desse deserto é que nós estamos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas na minha vida e na sua vida que, se você fracassar, meu irmão, vai comprometer a vida de muita gente. Você entende? Que o pastor Juliano poderia, com essa situação, ter falado: quer saber, cara? Deus, eu vou te servir, mas eu não quero saber desse negócio de ser pastor, não. Como ele mesmo disse tantas vezes aqui. Mas aconteceu o inesperado. Aconteceu o inacreditável para que o propósito do Senhor pudesse se cumprir na vida dele. E por isso a minha família hoje tem bebido dessa fonte, tem se alimentado do que é pregado aqui, tem se alimentado dessa igreja. Essa igreja tem alcançado muitos lugares, irmãos. Essa igreja ainda vai alcançar muitos lugares, porque um homem resolveu passar pelo deserto e não ficar nele. Então eu não sei o que você tem enfrentado nos últimos dias. Eu não sei o que você enfrentou nos últimos dias. Eu também não sei o que você irá enfrentar daqui para frente. O que eu sei é que, se você atravessar esse deserto, meu irmão, os mesmos anjos que serviram nosso Senhor Jesus Cristo, no final do deserto dele, são os mesmos anjos que vão servir eu e você. Esses mesmos anjos, meu irmão, eles vão nos condicionar a irmos de encontro ao nosso propósito, a nossa missão, a nossa cruz. O deserto que você está enfrentando, ele está te preparando para te levar rumo ao seu propósito. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Nós já vamos encerrar essa palavra, mas eu não queria encerrar sem fazer isso. Você que está me assistindo aí de casa, olha, entenda. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Muita coisa mesmo. Não pare em meio a esse deserto que você se encontra. Continue, vare ele, atravesse ele. A sua família depende disso. O seu esposo. Existem muitos que dependem que você não pare em meio a esse deserto, que você atravesse ele, meu irmão. Eu sei que às vezes parece algo
inalcançável. A cura, a restauração, a transformação. Mas eu estou aqui nessa noite te dizendo que Deus tem planos bons para você. Que o Senhor tem planejado coisas boas para você. Mas você não pode parar. Você não pode desistir em meio a esse deserto que você atravessa. Essa pessoa que está falando com você, há alguns anos atrás, destruiu a sua família. Eu sou um homem que destruí a minha família, irmãos. Destruí. E Deus chegou para mim e disse assim: olha, você tem duas escolhas: ficar comigo e eu ajudar você a atravessar o maior deserto da tua vida e restaurar a tua casa, ou ficar na situação que você está e morrer em meio a ela. Eu escolhi atravessar com o meu Senhor, irmãos. E hoje eu usufruo de uma vida que eu nunca imaginei desfrutar um dia. Eu quero que vocês experimentem a honra que é ter um filho como eu tenho. Eu quero que vocês experimentem a honra que é ter a família que eu tenho, a minha esposa que eu amo. Você sabe por que tudo isso aconteceu comigo, irmãos? Porque eu escolhi atravessar esse deserto. E eu tenho dito que eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte 1000 vezes que voltar a alguns lugares aonde Deus me tirou. Você tem que ser intencional, você tem que ser firme com as suas palavras, firme com as suas decisões. Deus precisa, irmão, que você seja forte, que você atravesse as batalhas, as lutas dessa vida. Não recue, não desista. O Senhor está com você. O Senhor é quem está te conduzindo. E você vai sair disso no seu tempo. No seu tempo, mas até lá, irmão, o deserto para você é escola. O deserto para você é aprendizagem. Não é lugar de você cavar a própria cova. Eu quero fazer uma oração com você. Se essa palavra de alguma forma ela te tocou, ela falou com você, se você precisa de algum posicionamento em relação a isso, eu gostaria que você se colocasse em pé, que eu quero orar com você. Eu quero que o Senhor, Ele te ajude, querido. Ele te ajude a atravessar a dor, atravessar a tristeza, atravessar o descrédito. Eu sei que Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Eu posso sentir isso passando pelos meus ossos, irmãos. Eu sei que o Senhor está curando pessoas com problemas emocionais aqui nessa noite. Aí na sua casa, escute, Deus está te curando aí. Eu sei que esse deserto que você está enfrentando vai gerar em você algo inacreditável. Pessoas que você ainda nem conhece, vão ser alcançadas pelo que está sendo gerado dentro de você. Senhor, eu quero colocar a vida dessas pessoas, Pai, quero colocar a minha vida diante do Teu altar. Deus, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando, Pai, de uma cura espiritual, pessoas que estão precisando entender, Deus, o porquê elas estão atravessando esse deserto em suas vidas. Pai, que esse deserto não seja para a morte, mas seja para a vida, Deus, que esse deserto
gere dentro de nós pessoas fiéis, pessoas que vão desbravar, Deus, essa cidade, pessoas que vão desbravar as suas famílias, pessoas que vão enfrentar o maligno em prol de vidas, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a atravessar a fase mais aguda, nos ajude a atravessar o momento mais doloroso dessa peregrinação, Pai. Mas nós não queremos caminhar por um caminho de morte, nós queremos ir até o Teu encontro, Deus. Nós queremos, Pai, ir até o encontro do Teu propósito, Senhor. Que a cada dia mais o Senhor revele esse propósito, que a cada dia mais o Senhor confirme esse propósito no coração dos Teus servos, Pai. Que das nossas feridas possam sair cura, que das nossas feridas possam sair, Pai, cura para a vida daqueles que estão vindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro, e eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém.